Olá, eu preparei essa aula para os estudantes de formação de docentes. Essa aula pode ser para as 4 séries, porque é um diálogo sobre a prática. Eu quero conversar com vocês sobre meus acertos e erros enquanto professora, assim que eu iniciei a minha formação, e um pouquinho só do processo, porque é muita coisa para falar. Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Joelma e eu tive várias experiências nas diferentes séries que temos da educação básica. Foram 14 anos na educação infantil, com uma experiência no maternal e nas outras séries, pré-alfabetização. Depois fui professora alfabetizadora. Foi uma experiência incrível. Eu acredito que é uma das experiências mais difíceis. Se você puder ter essa oportunidade, apaixone-se por ela. E depois eu comecei como pedagoga na educação infantil também, séries iniciais. Depois Fundamental 2 como pedagoga do ensino médio, da educação profissional. Tive a oportunidade de dar aula 1 ano e meio como professora substituta na universidade. Fui professora de didática em diferentes licenciaturas. E depois, professora de algumas disciplinas do curso de pós-graduação de uma cidade do interior de São Paulo, no curso de psicopedagogia. Então, eu quero dividir com vocês um pouquinho da experiência do que é a prática, conversar sobre a prática. Eu quero perguntar para vocês, estudantes do curso de formação de docentes. São 3 perguntas. A primeira é: vocês já se apaixonaram pela educação? Segunda, vocês gostam de criança? Quero que vocês pensem sobre isso. E a terceira você sabe quais são as lacunas da sua formação? O que você percebe que tem uma falha na sua formação, que você não conseguiu chegar até lá? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no final. Eu anotei aqui algumas coisas, até porque esse momento está sendo um desafio para todos os professores, e esse é meu primeiro vídeo aula, para colaborar com os professores de formação de docentes. Então, no final, nós teremos uma atividade que eu vou propor, mas o seu professor pode fazer as alterações necessárias. Durante o tempo que eu fui professora de educação infantil e de fundamental, principalmente, era como se eu entrasse num mundo diferente quando eu entrava em sala de aula. E eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, quem está no na terceira e quarta série do curso, que já está experimentando a docência, mas realmente não entram os problemas, não entram as preocupações, até porque não dá tempo com tantos alunos em sala de aula. E é um lugar único, quando você faz o que você gosta, em que você pode pensar assim: puxa, eu trabalho naquilo que eu gosto e eu ainda vou ganhar um salário para isso. Então, são muitos desafios. Não vamos só colocar como flores. Eu poderia contar muitos desafios, mas hoje eu optei por contar acertos e erros. De que adiantaria eu falar só sobre alguns acertos? Foram muitos, ainda bem mais do que os erros, mas eu também gostaria de falar sobre alguns erros para que você não se leve tão a sério quando você falhar, mas que você não desista. Siga em frente. Procure corrigir seus erros, aprender com aqueles que sabem mais, que estão mais tempo na carreira, e assim nós vamos crescendo. Então, entre as coisas que eu anotei para vocês sobre essa aula, sobre esse compartilhar, eu gostaria de dizer que algumas aulas para mim foram inesquecíveis. Algumas aulas como quando eu transformei a sala de aula
num mar, no fundo do mar, porque nós precisávamos estudar sobre o submarino, que foi uma escolha dos meus alunos num projeto. Eu já aproveitei e coloquei a língua inglesa, coloquei história, arte, vários professores para colaborarem com esse mundo do fundo do mar, enquanto aprendíamos tudo que era possível relacionando aos conteúdos daquela série. Foi fantástico. Pena que não dá para explicar muito aqui, que não temos muito tempo. Outra aula inesquecível foi quando eu levei um frango para a sala de aula, porque as crianças queriam aprender sobre as articulações. Nós fazíamos bonecos articulados de papel e as crianças queriam aprender sobre articulações. Então, eu levei um frango e foi uma aula bem divertida. Outras aulas foram meio diferentes. Por exemplo, na educação infantil, quando nós fomos fazer uma experiência com salsão, a planta salsão, porque eu queria mostrar para eles que, cientificamente, as plantas sugam da terra o seu alimento. E pesquisando, eu descobri que era bem bacana fazer com salsão e com água tingida. Mas não foi uma experiência muito boa, porque eu deixei aquilo no final de semana para ver se as cores subiriam mais. E aí, na segunda-feira, minha sala de aula estava com um cheirinho diferente. Mas as rodas da conversa, a horta, as culinárias, as atividades de circuito, aprender os conteúdos novos a partir a hora do faz de conta que eu fazia para introduzir os conteúdos na educação infantil, ou no 5º ano, quando eu dei aula baseada numa atividade da revista Nova Escola sobre quem matou Marta, geografia, história, matemática, língua portuguesa. Na sexta-feira, quando os alunos estavam cansados, já era bem puxado, minha turma era da tarde, eu inventei com eles, fomos elaborando juntos de que forma nós podíamos fazer a última aula da semana, uma aula bem aproveitada, mas dinâmica. E nós demos o nome juntos, né, eu com os alunos, de oficinas de aprendizagem. E aí, nesse dia, os alunos, quando voltaram do recreio, eles entraram na sala de aula. E depois, em outro momento, quem sabe, eu conto para vocês, ou vocês vão pesquisar sobre essa atividade. Também foram muitas atividades no Fundamental que vem agora na minha cabeça, todas as cenas e o quanto que a gente aproveitou. Por exemplo, na Feira de Ciências, quando nós estudamos sobre rãs e fomos fazer uma visita num ranário. E hoje as visitas podem ser virtuais. Se eu tivesse internet naquela época, e hoje o que eu faria? E se eu tivesse computadores na hora de alfabetizar? Vocês têm tantos recursos, tantas possibilidades. Nós tínhamos bastante para criar em algumas escolas que eu trabalhei, mas nas comunidades mais carentes eu tinha jornal, papel pardo e alguns outros objetos, como tampinha e muitas outras coisas que os colegas me ajudavam quando eu criava as atividades e adaptava daquilo que eu aprendia nos cursos que eu buscava para trazer para as comunidades mais carentes de forma que eles não tivessem aulas maçantes, repetitivas. E claro, nem todas as aulas eram super atrativas, mas não dava para deixar cair na rotina de jeito nenhum. Assim como todo relacionamento, o relacionamento professor e aluno também tem que ser cultivado, tem que ser regado, cada florzinha ser bem conhecida, bem cuidada, bem regada, e fazer das nossas aulas um ambiente de muita aprendizagem, tanto para você quanto aprendizagem para os seus alunos. Então, agora que eu já falei de Feira de Ciências, eu queria poder contar cada uma dessas experiências para vocês, principalmente sobre os meus momentos de alfabetização, porque eu admiro o professor alfabetizador e acredito que seria, assim, é um grande desafio e uma experiência incrível para você ter quando você puder. É difícil,
mas uma aprendizagem te torna um professor melhor. Por exemplo, na alfabetização, quando eu inventei o jogo de tiras com os nomes dos familiares, ou quando nós fazíamos o alfabeto do menininho, o alfabeto da menininha, e aprender a conhecer os meus alunos e a transformar até o quarto deles com a ajuda dos pais, para que eles tivessem muita visualização do alfabeto, e brincar o alfabeto, a ponto de que ler e escrever se tornasse algo mais prazeroso. Enfim, muitas coisas para contar em pouco tempo. Então, quem sabe uma outra oportunidade nós podemos fazer mais uma aula. Mas o que importa agora é dizer para vocês que eu queria ser professora. Tive dúvidas? Tive. Nos momentos de dificuldade, quando você tem que conciliar a turma da manhã, turma da tarde, a faculdade à noite, o seu corpo, muitas vezes, ele começa a pedir para você parar, porque você prepara a aula, você faz as avaliações, são processos descritivos na educação infantil, por exemplo. No fundamental, nós temos as provas escritas, além de todos os outros instrumentos que nós criamos para avaliação, temos que elaborar diferentes, então, bastante tempo da nossa vida. Por isso eu envolvia toda a minha família. O pessoal se formou junto no curso de formação de docentes, depois na pedagogia, na psicopedagogia, e também na hora de fazer as atividades, dobradura. Quando eu fui fazer projetos de etapas de dobradura, era a família inteira recortando e ajudando, para chegar lá e as crianças terem pelo menos uma parte do material pronto e elas confeccionavam outra parte do material. Assim a gente conseguia fazer a aula render um pouco mais, ter um aproveitamento melhor. Sempre o objetivo de um aproveitamento melhor. Uma dica que eu queria dar para vocês, e ao longo dessa conversa, vocês vão perceber que ela é toda recheada de dicas. Isso vai fazer parte da atividade no final. Preste atenção nisso. Mas uma das dicas que eu gostaria de dar para você, entre várias, é que eu aproveitei meus professores do curso de formação de docentes, chamado de magistério na minha época, em Londrina, um curso tradicional até hoje. Agradeço aos meus excelentes professores e eu aproveitei meus professores. Eu também gostaria de dar a dica de que você pode aproveitar os textos. Você pode ler os textos por cima ou você pode aproveitar os textos. Aproveitar os vídeos, que hoje tem muito mais recurso, aproveitar os livros que os professores dão. Então, algumas vezes, os meus colegas me perguntavam assim: poxa, eu fiz o mesmo curso que você, isso já adulta, professora há bastante tempo, pedagoga há bastante tempo. E aí meus colegas pedagogas falavam assim: Joelma, que curso que você fez? Eu fiz o mesmo curso que você. De onde você tirou tudo isso? E eu quero dizer para vocês, aproveitem seus professores, aproveitem os textos, os livros, os recursos que eles dão, as dicas para vocês, os vídeos. Hoje em dia tem muita coisa boa, então aproveitem. Fiz questão de repetir isso para que vocês guardem de todo o coração de vocês essa dica. E você também vai se tornar uma profissional que seus colegas vão dizer: como que você é diferente? Claro que também tem outros recursos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que depois eu posso contar para vocês em algum outro episódio. Também quero falar para vocês a respeito do... Você pode pensar assim: mas eu não tenho dom, eu não tenho jeito para ser professora. Mas eu quero te dizer que tudo pode ser aprendido. Por isso eu vou te falar sobre os meus erros também, tá? Então eu comecei a dar aula muito nova, tive muitas dificuldades, e eu vou falar um pouquinho desses acertos primeiro, tá? Então, acertos. Eu acertei quando eu decidi brincar com os meus alunos do que eles estavam brincando, da brincadeira que eles criaram,
sentar com eles no chão, ou no parque, na areia, ou no pátio, e brincar do que eles brincavam. E isso me fez conhecer melhor os meus alunos. Isso me ajudou até na hora da avaliação. Pense nisso. Eu acertei quando eu aprendi a caminhar entre as carteiras ou entre as mesinhas e observar meus alunos, o caminho do pensamento deles. Onde para o lápis? É ali que tem uma dúvida? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Fundamental. Se você estiver ensinando uma divisão e na hora que seu aluno está fazendo a operação, se o lápis para de um lado e ele não consegue mais continuar, pode ser que o problema dele seja multiplicação, se for do lado direito. Se o lápis para do lado esquerdo e ele não consegue continuar, pode ser, a experiência me mostrou isso, que se eu o ajudasse com as dúvidas de subtração, ele poderia ir um pouco melhor. Então, assim, você pode fazer intervenções mais acertadas, já que hoje nós estamos falando de prática. Pense nisso quando você estiver em sala de aula e pergunte para a professora, regente de sala, enquanto você observa os alunos, se ela permitir interferência, se você pode andar entre as carteiras. Experimente isso. E quando for você, o regente ou a regente de sala, lembre-se sempre de fazer isso. Não esqueça isso. Eu acertei quando eu decidi ouvir uma conselheira. E esse conselho me ajudou no processo de avaliação do aluno. Essa pessoa é a minha mãe. Quando eu ganhei meu primeiro jaleco, ou guarda-pó, dependendo da região, né, de professora, ela segurou meu jaleco assim embaixo e falou: nunca se esqueça de como você aprendia. E essa frase me acompanhou e me acompanha. Por isso eu resolvi fazer um vídeo. Quando agora tantos professores estão pensando em quais recursos utilizar para prepararem suas aulas para o curso de formação de docentes. E eu pensei muito na frase da minha mãe. Eu percebi que realmente o caminho do pensamento, como se aprende, os processos de aprendizagem deveriam ser considerados. Que cada um aprende de um jeito. Mas eu teria que ter a humildade de me lembrar que foi difícil para mim aprender. Quando um aluno tivesse dificuldade, eu deveria me lembrar disso. E um dia, num evento em que a palestrante era Alicia Fernandes, e ela estava lançando seus livros, ela tem um livro incrível, Mulher Escondida na Professora. Quando eu pedi para ela autografar o meu livro, eu disse para ela: algo na sua fala me lembrou a minha mãe, e contei dessa fala da minha mãe. E ela disse: você se importa se eu não escrever para você? Mas eu quero pegar um papel, e já foi tirando o papel, e ela falava espanhol, eu quero escrever para sua mãe. Ela é formada em quê? Qual é a graduação dela? Porque há anos eu estou esperando uma excelente dica, um excelente conselho para dar para os meus alunos formandos, que serão professores. E eu disse: minha mãe não fez, nem completou a 3ª série, ela é semi-analfabeta. E a minha mãe, então, tem uma carta da Alicia Fernandes. Então, lembre-se, quais são os seus processos de aprendizagem? O que foi mais difícil? Seu aluno também pode ter dificuldade. Lembre-se que, em meio às dificuldades, você pode conhecer melhor o seu aluno. Você pode fazer intervenções melhores se você puder ouvir quais são as dúvidas dele ou dela. Eu acertei quando eu decidi me expor para os meus professores. Quando eu tinha dúvidas sobre as disciplinas, sobre os conteúdos que eles colocavam, sobre a forma com que eu estava preparando minhas aulas, ainda bem jovem, e eu decidi me expor para os meus professores. Assim, eu pude aprender um pouco mais.
Então, que profissional que você quer ser? Você consegue expor suas dificuldades? Pense nisso também. Eu acertei quando eu pude ter um bom relacionamento com todos os professores da escola. Teve uma época que eu não fazia isso, vai fazer parte dos meus erros, depois que eu vou falar para vocês. Mas quando eu aprendi que se eu fizer um trabalho no coletivo, meu aluno tem um desenvolvimento muito melhor. Sabe por quê? Nenhum professor pode ter a pretensão de achar que ele forma alguém, que ele pode formar sozinho e ajudar o aluno em todos os processos, em todas as áreas de desenvolvimento. Por isso, quando você tem um bom relacionamento com seus colegas, e isso é uma arte, isso é uma inteligência, das inteligências múltiplas, isso é uma inteligência, porque você vai precisar trabalhar com projetos, trabalhar em grupos, vai precisar dos seus colegas, cada um sabe um pouco, e todos juntos podemos ajudar a desenvolver melhor as habilidades dos nossos alunos. Se eu trabalhar sozinha, meu aluno que vai perder. E agora, sobre os meus erros. Eu errei. Ainda jovem, todos eles são quando eu comecei minha carreira. Por isso que vale a pena falar com vocês, que estão aí iniciando ou ainda vão iniciar. Os alunos de primeiro e segundo ano, primeira e segunda série que ainda não começaram. Então, eu errei quando eu não estudei suficientemente psicologia infantil. Estude, aprenda, converse muito com seus professores. Eu errei quando eu mudei a voz, não estudando psicologia. Eu mudava a voz fazendo teatro, na contação de histórias, mas eu exagerei. E os meus alunos, bem pequenos, de educação infantil, de maternal, se assustaram. Eu exagerei, eu passei do ponto. Isso é bem sério. Queria poder ter tempo para relatar para vocês como que foi. Hoje é engraçado até, mas é engraçada a atitude dessa professora. Mas como foi que eu consegui solucionar? E resolver estudar mais sobre isso. Essa era uma das lacunas da minha formação. E eu pude preenchê-las estudando, pesquisando, conversando, aprendendo com outras pessoas. E hoje eu sou apaixonada por essa área. Eu errei, como já citei para vocês um pouquinho, quando eu não soube trabalhar em equipe. Quando eu me achava autossuficiente. E isso é uma perda muito grande para mim, de aprender com os colegas, crescer, preparar aulas melhores, mas é uma perda muito maior e pior para os estudantes, para as crianças, que poderiam ter uma riqueza muito maior em suas aulas, um desenvolvimento muito melhor. Então, eu errei quando eu não soube dividir. Guarde isso para você. Aprenda com os meus erros. Eu errei quando tão preocupada com o currículo, com o planejamento. Hoje eu vejo alguns professores falando, eu venci o conteúdo, eu brinco com eles. Por que venceu? Você estava lutando com eles? Então, preocupada demais com o conteúdo, eu errei quando eu não permiti que o meu aluno se expressasse, porque não dava tempo. E depois eu fui aprendendo que é possível trabalhar os conteúdos ouvindo os alunos. É possível trabalhar os mesmos conteúdos interagindo, permitindo a expressão. Sem falar nos momentos ricos de estar com eles nos intervalos, estar com eles em momentos diferentes, como algumas vezes no horário de entrada, algumas vezes no horário de saída. Não estou dizendo para você que é para você não ter tempo de descanso, porque o tempo de descanso do professor é sagrado, precisa abastecer as energias, afiar o machado. Um dia eu posso conversar com vocês sobre essa fábula de afiar o machado, como isso é importante para a nossa formação. Ou seus professores podem conversar com vocês sobre isso, ou até uma dica de pesquisa de mais uma atividade. O que significa afiar o machado na nossa formação? Que termo é esse?
Mas eu tive mais erros. Em meio a esse erro de preocupação com o conteúdo, algumas vezes eu não priorizei o brincar. E brincadeira é coisa séria na educação infantil. Então eu errei. Quando eu entendi o que significa o brincar, o que significa experienciar, foi quando eu comecei a aprender os meus alunos. Eu li um texto uma vez que uma professora falava, eu ainda vou te aprender. E eu comecei a aprender melhor os meus alunos, quando eu permiti brincar em momentos, em fases corretas, a fase do brincar. Aliás, até hoje eu brinco. Por que não aprender levando a sério brincar, podendo trazer o lúdico para a aprendizagem em diferentes momentos, com um bom planejamento. Um planejamento impecável, mas que traga o brincar como uma coisa séria nessa fase da infância. Eu errei quando eu procrastinei como aluna e deixei algumas vezes acumular meus trabalhos escolares. Quando eu tenho pressa, eu não sou uma boa aluna, eu não era uma boa aluna, eu não sou uma boa professora quando eu tenho pressa e hoje também não sou uma boa mãe quando eu tenho pressa, meus filhos sabem disso. Mas quando eu faço com antecedência, quando eu me preparo, quando eu faço planejamento, ou quando eu entrego tudo corretamente em dia, sem procrastinar, com certeza eu tenho resultados melhores. Então aqui fica uma dica para você. Aprenda com esse erro que eu tive. Não procrastine. Faça tudo com o máximo de antecedência que você puder. E assim você vai ser um profissional melhor. Uma profissional melhor. Uma dica para você não atrasar e conseguir conciliar todas as coisas, porque eu ainda tinha trabalho de voluntário, como sempre tenho até hoje como voluntário em outros projetos, e ainda temos casa para cuidar e muitas outras coisas na nossa vida. E filhos, algumas de vocês já podem ter filhos, alguns de vocês já podem ter filhos, mas os filhos virão também. E eles merecem toda a nossa atenção, assim como as outras áreas da nossa vida. Talvez até mais, né? Então, uma coisa que eu aprendi é paixão por excelência. E eu queria dividir essa dica com vocês. Tudo que você fizer, faça com paixão. Paixão por excelência. Isso é um pouquinho diferente de você cobrar de si mesmo além do que convém. É você aprender a otimizar o seu tempo, dar o melhor de si naquilo que você se propôs a fazer no período de tempo que você preparou ou estabeleceu para determinada atividade. Enfim, encerrando o vídeo, agora vem a proposta de atividade. E ela se desdobra em 2 momentos. A primeira proposta nessa atividade é você responder as primeiras perguntas que eu te fiz. São perguntas bem pessoais. E você vai respondê-las para o seu professor, da forma com que ele vai estabelecer para você. Pode ser por vídeo, pode ser escrito, vamos ver o que ele ou ela vai preparar para você. E a outra parte da atividade é, que tanto que você aproveitou desse vídeo? Você consegue descrever as dicas que eu te dei ao longo do vídeo? Vamos lá? Mãos à obra. Um abraço e até mais.